Fala pessoal, seja bem-vindo de volta a mais um episódio do Disciplina Podcast. Hoje nós vamos conhecer a incrível história da ex-piloto de helicóptero da primeira turma de oficiais da Academia da Força Aérea Brasileira, Daiana Souza. Seja muito bem-vinda, Daiana. Obrigada, é um prazer estar aqui. Muito honrada com o convite. Eu que estou honrado com a sua presença aqui. Pessoal, para quem não conhece a Daiana, ela também é minha irmã, né? E vocês vão amar conhecer a história dela. É uma história digna de ser contada, que ela vai contar lá do zero como ela conseguiu sair, né, de uma situação precária de estudo em escola pública para ser ali participante da primeira turma de oficiais aviadoras da FAB, né? Isso. Conta pra gente essa história desde o comecinho, Daiana. Como é que foi lá no comecinho que você teve essa noção do que você queria pra sua vida, quando você era criança, né? Sim, da minha infância eu lembro que eu sempre gostei de estudar. Eu era estudiosa. Eu lembro que eu até dei aula para vocês de alfabetização, né? Uhum. Ensinava vocês a ler. A minha brincadeira preferida era brincar de escolinha. Então eu sempre gostei de estudar. Eu não me considero assim, inteligente, aprendo rápido, não é isso. Mas eu tinha prazer em estar ali com os livros, em estudar. E desde pequena, eu estudei em escola pública, né? Meus pais, na época, não tinham condições de pagar uma escola particular. Mas eu era uma das uma das melhores alunas da turma. Mais dedicada. Mais dedicada. Então, eu tive uma oportunidade que eu considero, assim, a minha primeira grande oportunidade, onde eu pude agarrar, que foi quando eu estava prestes ali a prestar concursos para o pré-técnico, naquela época ali, 8ª série. E eu ganhei uma bolsa de estudos num cursinho. Esse cursinho foi lá na escola e ofereceu uma bolsa para os melhores alunos. Você e eu estava na ganhei. 8ª série? Na 8ª série. Tu tinha o quê? Quantos anos? Quando era 14 anos, para ir para o ensino médio. Né? Então, dali, eu já iria para o ensino médio e eu ganhei essa bolsa de estudos. Você estudava na escola pública, né? Até ali o ginásio, né? Isso. Que era a 5ª série, fez 6ª, 7ª série na escola pública ainda. Aí, Até a minha 8ª série. como é que você estudava na escola pública? Por que você decidiu não continuar na escola pública? Por que você se despertou assim, vou sair daqui porque isso aqui não vai dar certo? Porque assim, quando a gente terminava o ensino fundamental, aí você tinha um caminho para seguir no ensino médio. E eu estava vendo para onde eu iria. E aí começou a surgir a época de eu pensar assim, opa, se eu quiser uma escola melhor, eu preciso passar nessa prova. Eu preciso fazer um concurso. Senão eu teria que estudar numa escola comum. Que todo mundo estudava, e ali eu já comecei a pensar, não, eu queria algo melhor para mim, vislumbrando ali um futuro. Mas alguém te falou isso ou foi de você mesmo? Não, foi de mim. Legal. Já tinha essa visão de futuro muito concreta, assim, eu queria alguma coisa, então eu queria me esforçar por algo. E aí, quando eu ganhei essa bolsa de estudos, já era uma condição que meus pais podiam pagar, eles não pagavam o valor cheio, era um bom desconto, mas mesmo assim foi um sacrifício para eles. E eu resolvi que eu ia abraçar aquela oportunidade, iria estudar muito para eu conseguir passar em alguma escola melhor. E na época era concurso para Cefet, Federal de Química. E aí naquele ano eu estudava de manhã na escola e o cursinho era à tarde. Então fiz as duas coisas ao mesmo tempo, mas todo o tempo livre que eu tinha eu estudava. E eu lembro que tinha matéria que eu nem tinha aprendido na escola, como química. Era uma matéria que eles não davam com tanta profundidade e eu precisava correr atrás do prejuízo. Então, eu estudava no tempo livre, eu deixei de brincar com os meus amigos quando eles chamavam. Foi nessa época que a professora falou pra você que você não tinha condição de passar? Foi nessa escola pública. Quando a minha professora soube que eu ia prestar concurso para Federal de Química, até na época, ela falou, mas a Federal de Química, ela tem provas discursivas e você com essa base aqui de escola pública, você não vai conseguir. E eu lembro de ter ouvido isso da minha professora, mas ali sabe quando você não liga para a opinião dos outros? Desde ali eu já falei, cara, tudo bem, ela acha isso, mas eu vou fazer de tudo para eu conseguir. Eu não coloquei uma limitação em mim desde nova, de que, não, então eu sou dessa escola aqui, eu não consigo passar em nada. Não. E mesmo ela tendo me dado palavras de desânimo, né? Ter me desencorajado a prestar esse concurso, eu não deixei de fazer a prova só porque ela falou que era difícil. Eu não deixei ficar amedrontada, porque a prova discursiva. Não, eu falei, não, tá bom, eu vou estudar. E ali eu fui me dedicando ao máximo,
todo o meu tempo. Quando você entrou no cursinho, você viu que você estava bem para trás? Sim. Isso é um pouco desanimador, né? Quando você percebe que tem vários concorrentes que tiveram mais oportunidades, né? De ter aprendido aquelas matérias e você não. Mas aquilo não me parou. Aquilo, na verdade, me deu impulso para estudar mais do que os outros. E você fez esse cursinho, fez o quê? 1 ano só? 1 ano. E conseguiu de primeira? Sim, aí eu fui aprovada, né? Minha primeira conquista foi essa aprovação na Federal de Química. Onde eu pude ver ali, sentir a emoção que é ter um nome na lista dos aprovados. Legal. E eu fiquei muito feliz de ter passado. Ali já aumenta a sua autoestima. Claro. Quando você consegue conquistar alguma coisa, e aquilo ali você só vai te dando mais combustível para os próximos degraus. Essa Federal de Química ficava em Nilópolis, né? Nilópolis. Aí na Federal de Química você estava lá se empenhando, continuou se empenhando, mas você já tinha uma noção do que você ia fazer dali? Na Federal de Química, eu cursei o ensino médio. Então, só que era um ensino médio profissionalizante. Então, quando eu terminasse os 3 anos, eu já poderia começar a trabalhar. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estagiar numa empresa de águas. E ali, eu tive também uma grande sacada, que foi poupar o dinheiro que eu ganhava como estagiária. Já pensando também em pagar algum cursinho para prestar vestibular. Então, a minha ideia inicial era vestibular, porque era o que todo mundo fazia. Então, você acabava o ensino médio, prestava o vestibular para qual curso você queria. Você imaginava o que você queria de vestibular, não? Assim, na minha turma, como eu tinha feito técnico em Química, o normal é você seguir e fazer a faculdade em Química. Certo. Talvez fosse o caminho que eu ia seguir, né? Que foi a maioria dos meus amigos seguiram. Porém, quando eu fui procurar cursinhos, quando eu fiquei assim, deixa eu pesquisar que cursinho que tem. E aí eu fiquei sabendo dos cursos pré-militares. E aquilo ali me encheu os olhos, porque eu falei, nossa, eu vou poder já começar a estudar e trabalhar ao mesmo tempo, eu já vou ganhar um salário, eu já vou ser mais responsável. E aquilo virou meu objetivo de vida. Quando eu descobri a existência do militarismo, das escolas militares, eu falei, por que eu vou ficar estudando só uma faculdade e depois arrumar um emprego? Por que eu não já posso conseguir o emprego de agora? Mas nessa época já existia vaga para mulher? Ou é? Alguns sim. Então, foi isso que eu agarrei, né? Eu falei assim, olha, qual é o que tem para mulher? Na época era IME, ITA e a AFA para intendência. Certo. Então, eu fiz essas provas. O IME e o ITA realmente era um concurso muito difícil. Só antes de você entrar nesse assunto, você estudou lá os 3 anos na Federal de Química, né? Isso. Ali você também viu que você precisaria de fazer um curso para passar para esses Vestibular. Porque a concorrência é muito grande, né? Aí você foi lá em Madureira, não foi? Isso, Madureira. Você fez lá. Madureira. E conta pra gente aí, continue que eu te interrompi. Então, aí na Federal de Química eu estudei normal, como outra pessoa comum. Também não ficava assim preocupada em ser a melhor da turma, não. Eu estudava para passar e me dedicava a aprender. E fui fazer estágio. E nesse estágio, porque é o fluxo normal que você segue, você tem que fazer o estágio para você realmente ter o diploma de técnico em Química. E ali eu já pude também sentir como é trabalhar, como é ter o seu próprio dinheiro. E aquele dinheiro, eu considero que assim, eu poderia ter torrado, comprado tudo que eu queria. E eu poupei porque eu pensei, não, eu vou pagar um cursinho. Então eu também tive essa decisão, tomei essa decisão de investir meu dinheiro. O dinheiro que eu pagou ganhei como o cursinho foi do seu trabalho. Isso, do meu trabalho. Legal. Que eu ganhei ali, poderia ter gastado com roupas, com sair. E eu não, falei, vou pagar um cursinho. Aí eu pesquisando cursinhos, eu encontrei esse curso pré-militar, que foi onde eu fiz a matrícula. E eu entrei numa turma AFA, Escola Naval. Não, era IME também. Preparava pra tudo, né? IME, ITA, Escola Naval, AFA. Que eram os mais disputados ali na época e tinha pra mulher. E eu fiz a prova desses 3, IME, ITA e AFA. Certo. Pra intendência. Mas não passei em nenhum desses 3 que eu fiz. Realmente. Isso você estava na 3ª série? Isso, 3º ano. Cursando? Não, na verdade, cursando não, já tinha me formado. Já tinha terminado. Era um ano que eu meio que parei. Só para fazer o cursinho. Aí você fez ali o pré-técnico pro IME e ITA, puxado, né? Sim, era puxado porque assim, era mais matérias difícil que você ainda. nunca viu. E as questões do IME e ITA são bem diferenciadas. Ali realmente você tem que ter um preparo acima da média mesmo. E eu fiz também a prova pro sargento da aeronáutica, EA, especialista. Fiz também, mas não passei nenhum desses concursos. A AFA eram poucas vagas para intendência, então fui mal na prova.
Só que tive uma oportunidade, que foi naquele ano, surgiu um novo concurso, que foi a primeira turma de mulheres aviadoras. Então, seria a primeira vez que a Força Aérea ia abrir vaga para mulheres, para entrar direto na AFA como aviadora. E ali eles abriram 20 vagas para o Brasil inteiro. E como a prova da AFA, normalmente era no meio do ano, julho. E esse concurso, como abriu depois, foi um pouquinho mais para frente. Então, eu ganhei alguns meses de estudo. Então, eu me inscrevi na prova e falei, cara, eu vou estudar, vou dar o gás aqui nesses meses que faltam e vou me dedicar só à AFA. E ali eu fiquei focada nos exercícios da prova, em virar especialista em AFA. Nessa época você não se preocupou, porque, por exemplo, a AFA tem uma, principalmente para aviação, né? Tem aquela fama de que, pô, você pode entrar, mas qualquer defeitozinho no teu olho, alguma coisa, tu chegou a pensar nisso ou tu... Sim, eu sabia que existia o desligamento, além de ter um critério maior para poder você ingressar, que tem o teste físico, tem o teste médico, o exame médico é muito rigoroso, realmente sua vista tem que ser perfeita. Eu sabia disso e eu não sabia se eu tinha problema. Mas eu falei, vou descobrir na hora, vou fazer etapa por etapa. Mas eu sabia que tinha o perigo do desligamento em voo. Isso porque até mesmo na minha turma do cursinho, tinha um rapaz que tinha sido desligado. E aí ele tinha saído no segundo ano, ele não conseguiu o grau mínimo lá nas etapas do voo. E ele voltou para casa e ele estava fazendo o mesmo cursinho que eu para passar em outro concurso. E aí ele falava, nossa, realmente é muito difícil lá. Mas aquilo não me desanimava, não, sabe? Apesar que, assim, na minha concepção, eu queria fazer a intendência um pouco por isso, para eu evitar o risco de ser desligada. Certo. Mas aí a intendência eu não passei e falei, vou tentar a aviação aqui. Aí esse concurso para a AFA, para aviadoras, né? Para mulheres, ele abriu e já era tipo 6 meses pra frente? Faltava, acho que até menos que isso. Devia ser uns 4 meses que eu tinha. Você teve esses 4 meses para estudar. Qual era Eram 4 matérias: português, matemática, inglês e física. E ali também tive um probleminha, porque eu não sabia inglês. Eu não tinha condições de pagar um cursinho de inglês. E nesse concurso caía, né, 25% da prova era inglês. Como é que tu vai aprender em 4 meses? Pois é. Só que, assim, também foi outra fase em que eu não deixei isso me limitar. E eu decidi, não, eu não sei inglês, mas eu vou aprender. Tu acha que isso vinha de onde? Esse teu ímpeto, assim? Porque eu lembro de mim, por exemplo, né? Parecia um concurso. Se tivesse inglês, eu falei, eu não sei nada de inglês, nem tento. A maioria das pessoas faz isso. Mas você, pô, não sei, mas vou dar meu jeito. Eu acho que isso vem de onde? Eu acho que é uma motivação, né? A motivação, ela vem de dentro de você, de você querer algo. Então, assim, como eu coloquei como objetivo de vida, não, eu quero ir para a escola militar. A escola militar só tem restritas opções para mulher. Tem essa da AFA. Poxa, é essa oportunidade, não importa o que cai, se caísse mandarim, eu ia falar, não, vou estudar mandarim. Caraca. Essa vontade, quando a gente quer muito algo, acho que a gente para de dar desculpa. Você não procura as desculpas, você procura o que você vai fazer com aquilo. Então, se eu não sei, eu vou aprender. Se me falta isso, eu vou atrás. Então, acho que isso realmente era de dentro, era de mim. Mas isso é algo também aprendível, né? A pessoa pode aprender a ser assim. Que é você parar de olhar para sua condição. Eu falo que condição mantém você no solo. Decisão faz você voar. Quando você decide que é aquilo que você quer, você vai fazer o que for preciso. Você não vai deixar sua condição te limitar. Então, minha condição de ter estudado em escola pública não me limitou a ir para passar num concurso. Minha condição de não saber inglês não me atrapalhou de tentar essa prova, pelo menos tentar. Eu acho que isso é um dom de Deus que te deu, porque eu lembro que eu era criança, a Dayana era insuportavelmente adulta. Eu não conseguia entender como é que, tipo, você era muito acima da média, assim, lá. Eu não conseguia, sabe, te acompanhar, porque você tinha um pensamento muito no futuro. Enquanto a gente, como adolescente, a gente tá pensando em curtir com os amigos e tal, se divertir, né? Estudar pra passar. Teu pensamento, ele já tava lá, pô. Quando vocês estiverem procurando emprego, eu já vou estar já formada, né? Isso é verdade. Eu acho extraordinário. Desde nova. E você falou certo, porque tudo de bom que nós temos, tudo de perfeito vem de Deus, né? Fala lá em Tiago. E
E eu tinha isso, realmente, era a visão de futuro. Eu não entendia como que uma pessoa, até hoje eu não entendo, como uma pessoa fica assim, sem fazer nada da vida, e fala assim, cara, o que vai ser do futuro dela? Tu lembra que você me dava uns fora também? Tentava me botar no eixo, mas eu não conseguia. Como é que pode, Eu era né? dura com vocês, eu dura. queria que vocês estudassem também. E não só brincassem. Eu também gostava de brincar, mas eu sabia a hora. Não, isso aqui, eu tenho que fazer isso. A minha mãe conta uma história que eu falava assim, a minha mãe mandava eu ir brincar, vai brincar, Dayana. Aí eu tenho que ensinar o Thiago e a Michelle. Eu já tinha a responsabilidade pra vocês, ó, pra ensinar vocês. Aí ela fala, não, depois você faz isso. Não, depois tem que fazer outra coisa. Tu já tinha isso, Depois eu tenho que lavar o banheiro, né? É. Eu sempre gostei de estar fazendo alguma coisa, né? Ah, legal. Mas aí conta, aí você então se dedicou, depois a gente vai entrar pra quem tá assistindo a gente aí, né, queria que você trouxesse pro pessoal o como, né? Você vai contar a sua história ali, daqui a pouco eu vou mostrar algumas fotos, mas depois eu queria que você contasse o como, passo a passo, porque assim, muita gente, ela sonha, né? Ela tem um sonho, todo mundo tem um sonho de entrar. Qual é o sonho de todo garoto que se não é ser aviador, por exemplo, né? Era meu sonho também quando eu era criança, pô, ser piloto de caça. Só que uma coisa é você sonhar, outra coisa é você... Ó, sonho agora, como é que eu vou fazer isso. Aí depois eu quero que você conte um pouquinho como é que era a sua... Você morava junto comigo, nós seguimos caminhos distintos, né? E aí você tinha uma disciplina, né? Até o nome desse canal aqui tem tudo a ver contigo. Mas depois a gente chega nessa parte. Quando você viu que faltava 4 meses, né? Aí você caiu dentro dos estudos... E quando você foi fazer a prova, conta aí. Sim, então, como eu não tinha inglês, o inglês eu dei uma atenção maior. Então, assim, eu pegava um ônibus para ir pro meu cursinho. E no ônibus eu ia, mesmo que fosse em pé, que não tivesse lugar para eu sentar, eu aproveitava aquele tempo de trajeto para revisar as palavras que eu tinha aprendido naquela semana, por exemplo. Então, eu tinha uma lista de vocabulários, né, do inglês. Eu sabia nada, nem verbo to be. Então, qualquer coisa... que eu aprendia naquela semana, eu botava naquela lista. E no ônibus eu ia lendo as minhas palavras, o significado, mesmo em pé. Então, essa imagem eu lembro muito bem, porque eu ficava lá com uma mão segurando no ônibus e a outra com a minha pastinha e as folhas, assim, e eu olhando. Ah, essa palavra significa isso. Porque eu precisava aprender o máximo de palavras em tempo recorde para eu poder, pelo menos, conseguir ler um texto e entender o contexto e marcar as opções, né? A prova da AFA era a prova múltipla escolha, mas você tinha que aprender, que saber, porque também não dá para passar numa prova chutando, né? Então, eu aprendi em tempo recorde muitas palavras que me fizeram conseguir pegar a ideia geral de um texto e saber responder as perguntas, e também me deu muita base gramatical. Esse cursinho, ele realmente era assim, ele era direcionado para as provas. Isso é importante também, né? O cursinho, ele saber o que o aluno precisa aprender. Então, ele otimiza o seu tempo. O cursinho me ajudou. Mas eu também, tipo assim, eu suguei tudo que eu podia daquele cursinho. Aprendi ao máximo. E o mais interessante é que essa minha limitação em inglês me fez tirar a minha nota mais alta. Das 4 matérias, inglês foi a minha nota mais alta. Eu acertei mais que 80% da prova. Caraca, como é que pode isso, né? O que antes era um problema, depois eu me destaquei. Nossa. E então, em tempo total de curso, foi 1 ano e mais um pouquinho que você ficou? 1 ano. Um ano total. Porque foi no mesmo ano. A diferença é que uma prova foi em julho e a outra foi mais pra frente, outubro. Ah, você já tinha saído... Então você ficou só estudando cursinho, por conta depois? Naquele ano foi só cursinho. Aí eu já tinha saído de estágio e já tinha terminado o ensino médio. Porque eu lembro assim, você ficou estudando, né? Chegou uma época que você ficou estudando sozinho. Você saiu do cursinho e ficou revisando, não foi isso? Foi. Pra passar pra AFA. Quando terminou... Na verdade, quando terminou o cursinho e eu ainda não tinha o resultado da prova da AFA, eu não parei de estudar. Então, deve ter sido essa época que você tá lembrando, porque eu já tinha acabado o cursinho, mas eu não sabia se eu estava aprovado ou não. Mas eu falei, não, ano que vem eu vou tentar de novo, então deixa eu estudar mais um pouquinho aqui. Então, eu ficava estudando sozinha as provas anteriores, eu fazia muito exercício, revisões, muitas revisões. Adriana, tu é fora da curva mesmo. Eu lembro quando eu ficava na turma da SpaceX lá, fiz 1 ano só, eu passei pra sargento, mas depois saí, enfim. Mas tinha gente que tava ali já no 3ª vez, já no cursinho, e tentava e não conseguia, né? Então, depois você vai contar o segredo aí pra galera, né? Aí quando você fez a prova lá, você sabia se já tinha passado? Quando você saiu da prova, você sentia? Assim,
eu não sabia, porque assim, você até sabe, fui bem ou não, mas você não sabe como as outras pessoas foram. Então, se você foi bem, mas todo mundo foi bem... Mas tava concorrido esse... Tava concorrido. É. Eu lembro que eu fiz a prova no Maracanã lotado. Só mulher? De mulheres. Caramba. E era o Brasil todo. Então, todo concurso, assim, que é 20 vagas pro Brasil todo... eu não lembro agora exatamente a quantidade, né, de candidatos por vaga. Mas eu acho que é mais do que medicina. Caraca. É bem concorrido. Mas nessas horas você não pode pensar nisso. Você não pode pensar que... Eu pensava. Você tem que pensar que é você e você. Esquece os outros concorrentes. Quem falava isso pra tu? Tudo também vinda lembra daquele livro do Como Passar em Provas e Concursos? Eu li aquele livro. Entendi. Aquele livro foi muito bom também, porque te ensina a estudar. E se alguém me falasse, pô, esse concurso vai fazer, sei lá, 100 pessoas por vaga, eu falei, não vou fazer. Né, vou pro mais fácil. Mas legal. Aí você fez a prova, você teve uma convicção que você tinha sido aprovada ou não? Não lembro de ter tido essa convicção, não. Mas eu falei... Mas eu tinha convicção de que eu ia tentar de novo. Certo. Se desse errado. Porque assim, foi a primeira vez que eu fiz. Então, tudo bem se eu tivesse que fazer de novo. Sim. Eu não ia ficar desanimada. E aí, como é que foi? Logo em seguida. E aí, eu lembro que no ano seguinte, eu comecei a estudar ainda, né? Eu até me matriculei novamente no cursinho. E aí, eu ia fazer a prova da AFA. Eu falei, não, eu vou focar na AFA de intendência. Não, que a AFA é intendência, não sei o quê. Mas aí, logo depois de eu ter me matriculado, acho que uma semana depois, já saiu o resultado. E eu fui aprovada dentro das vagas. Caramba. Em 11º lugar. Caraca, de 20 você provou em 11º. Ainda Nossa. por cima E dentro aí, das como vagas. é que é a sensação de você ver Era aquele jornal rosa, né? Você comprava, né? Era o rosinha ainda? Não lembro agora, mas tinha folha dirigida que você tinha que comprar. E você vê seu nome lá nos aprovados. Como é que foi a sensação quando tu Foi viu? muito bom. Tava sozinha? Foi, assim, eu não acreditei. Não, eu acho que eu tava sozinha. Eu não lembro, mas assim, não caiu a ficha ainda, sabe? Eu vi assim, e agora? Ter que ir pra Pirassununga. E ter que comprar um enxoval. Tinha muitas coisas para providenciar em pouco tempo. Não, na verdade, teve a outra fase também, que eu tô esquecendo. Que foi o teste físico e o teste médico, o exame médico. Que também poderiam ser eliminatórios. E aí, Quando você passou, você já contou pra minha mãe, pro meu pai? Contei, passei na prova. Mas beleza, ainda não tá garantido. Tô dentro das vagas, mas vamos lá. Aí, o teste físico, eu tinha que fazer abdominal, flexão, corrida. Também nunca tinha corrido. Aí, dei um treinozinho, assim, pra fazer o teste lá na hora. Aí, passei. Teste físico, aprovada. Ô, Jandri, mostra pra gente aí algumas fotos aí dessa etapa aí, se a gente tem. Todo mundo de branco ali. Essa foto aí, Dayana, como é que foi? Vocês já estavam na AFA? Isso, essa daí é assim que a gente entra na AFA, mas a gente ainda não é cadete, é a fase de adaptação. Então a gente ficava com esse uniforme aí, blusa branca, calça jeans, e passava por um período de quarentena. Sim. Adaptação à vida militar. E ali, algumas mesmo já desistiram ali mesmo, porque viram que não era aquilo. Ali já tinha passado, então, do teste físico. Sim, tinha passado já, que já era aprovada. Já estava dentro da AFA. Exame de saúde também? Como é que era? Isso. Depois do teste físico aprovada, fiz o exame médico. Também era um check-up geral, assim, que eles viam se você tinha algum problema de saúde. E um dos mais que reprovavam era o exame de vista. Certo. E assim, por Deus, a minha vista era perfeita, 20 por 20. E tu Até nem hoje, sabia que era perfeito? não sabia. Que eu tivesse algum problema de vista, Caramba. eu nem imaginava. Até hoje ainda é A minha assim? vista é perfeita, não Mesmo? preciso de óculos. Graças E toda a nossa a Deus, família né? usa óculos, né? É Olha verdade, só. todo mundo usa óculos. É que eu tô de lente aqui. E aí tá, aí você passou, aí tinha que ir pra... Pirassununga. Pirassununga, Isso. São Paulo, né? Aí eu fui sozinha, minha mãe e meu pai me levaram na rodoviária. Foi assim, a primeira vez que eu ia pegar um ônibus, sair da cidade sozinha. Você tinha quantos anos? Tinha 19 anos. Aí Passa aí pra gente, entrei num Jana. ônibus. Essa foto Esse aí... aqui a gente já era cadete, né? Já, aí os aviadores Já usam esse diminuiu. macacão. Ó, essas aí foram as que se formaram. Ah, legal. Já é a turma do quarto ano. 4, 11, né? 11 meninas. Daquela galera ali, então, saiu 9. 9 meninas Por que aquele desistiram. pessoal desiste? Algumas desistiram porque viram que não era aquilo que queriam, né? Porque o militarismo exige de você, né? Você tem que ser raiz, assim. Você não pode... Aquela primeira semana ali, eles fazem a limpa também, né? 40 dias. Aquela quarentena pra galera ver se aquilo é Se é aquilo mesmo. Então, eles pegam mais pesado. Uhum. E aí, muitas vão... não quero isso aqui não. Quero outra coisa. Vou fazer medicina, vou fazer outra faculdade. E aí, já Entendi. sai ali mesmo. E outras, realmente, elas foram desligadas em voo.
Passou um ano, no segundo ano, na Aí etapa... que é triste, né? Porque assim, talvez tenha aquela pessoa que queria muito, mas ela não conseguiu. Não teve tempo hábil de desenvolver aquela habilidade. Porque assim, não que seja uma coisa difícil, assim, muito impossível, mas a gente só tem um tempo curto. Então, quem não dá ponto naquele tempo, aí... Ela até poderia ser piloto civil, se ela quisesse, porque ela ia ter mais tempo para aprender. Mas no militar, não, você tem que aprender naquele período ali. 13 missões, só tem aquilo. Caramba. Não tem... Como é que é um pouquinho a história, assim? Pessoal, você entra como cadete, aí quando é que... Até você pegar ali as primeiras aulas de aviação, né? Como é que funciona? Sim. O primeiro ano é um nivelamento. Então, são matérias mais básicas. Você só estuda. Você vai como se fosse uma faculdade. Você vai para a sala de aula, você tem as suas aulas ali. Aí, fora isso, você também tem atividades físicas, você participa de uma equipe. Quem gosta de correr vai virar do atletismo ou natação, vai jogar algum esporte. E toda a vida militar também. Então, é um ano onde você aprende a ser militar. Canções... Primeiro ano, então, você nem vê nada de aviação. Ainda não. É no primeiro ano que tem aquela fase que o pessoal tem que pular da piscina lá? Tem alguns desafios, né? Então, esses desafios também, eles são eliminatórios. Porque eu lembro que tinha uma pessoa que teve medo de altura para saltar da plataforma. Então, na piscina, né? Na piscina. Você começa lá com 5 metros, depois 7,5 metros, depois você salta de 10 metros. Você tem que fazer. Não tem como falar assim, não quero fazer. E tinha alguém que não conseguiu? Teve alguém que desistiu ali. Das mulheres? Não, acho que era de homem. Ixi. Era um menino. As meninas conseguiu tudo, então. As meninas conseguiram. Aí você faz, além disso, também tem salto de paraquedas. Então você vai ter que saltar. Eu nunca tinha andado de avião na primeiro vida. ano? No primeiro ano. Legal. Subi, decolei do avião e não pousei. Pousei de paraquedas. Foi a primeira vez que eu entrei no avião e saltei voando, né? E ali também é um desafio, porque se a pessoa tem medo de altura, ela também já sai. Porque é uma vida militar, então você faz sobrevivência, você aprende a se virar realmente e toda aquela parte do militarismo em si. Então, sem sequelas, né? Tem gente que mostra o militar depois de alguns anos sem sequelas, o cara todo alterado, coitado. Mas tu passou ali sem sequelas, né? Eu gostava, eu amava, assim, essa parte pra mim foi uma das mais legais. Legal. Tudo era novidade, pra mim eu gostava muito de desafios. Então eu passei tranquila. Criou uma amizade forte com o pessoal. Porque você mora lá, né? Você só viaja final de semana, se der, porque também tem serviço. Então não é sempre que você pode estar indo pra casa, você acaba criando uma família. Principalmente com quem mora ali no quarto com você. Então o quarto tinha 4 meninas. Você fica muito próximo. Vai passando a foto pra gente aí, Jandre. Olha, legal essa foto. E aí já tem meninas de outras turmas. Tem a nossa turma e aí depois foram entrando, né? As mulheres em outras turmas, nos outros anos. Legal. Mas sempre foi entrando pouquinho. Porque depois passou a ser um concurso único para aviador. Então era homem e mulher. Ah, é? É. Aí não teve mais assim. Subiu mais ainda, então, a concorrência, né? Acaba que sim, porque você vai disputar com os homens. Eu me dei bem que eu só disputei com as meninas ali, e foi meio que de surpresa, né? Foi um concurso que abriu um concurso novo aqui, gente, que não estava previsto. Mas mesmo assim ele surgiu, mas mesmo assim as pessoas estavam ligadas e fizeram bastante. Quem estava ligado, cheio, né? Quem estava prestando concurso militar com esse foco, sabia. Passa aí, Jandre, pra gente. Volta ali, Jandre, só por favor. Volta ali. Aquele avião ali atrás é o quê? Esse é um avião de treinamento T-27. Que os cadetes, eles voam no 4º ano. Então, você tinha perguntado do voo, né? Certo. Primeiro ano não voa. Segundo ano é o primeiro contato com as aeronaves. Aí é outra aeronave, não é essa não. É uma aeronave mais básica, que é o T-25. Aí, terceiro ano, você não voa, você também só estuda. E no 4º ano você voa de novo, aí voa essa aeronave, o T-27. Então, primeiro ano você só estuda, segundo ano você faz... O início, o primeiro contato com o avião. É aquele voa-vela? O voa-vela era opcional. O voa-vela foi também algo que eu utilizei para me diferenciar. Porque o voa-vela não é obrigatório, é um clube. Voa-vela, para quem não sabe, é um voo sem motor, é um planador. O avião, ele decola com a ajuda de um rebocador e lá em cima ele se solta e vem caindo. Você vai voando o tempo só de queda dele. Ele vem caindo, você vem trazendo ele para o pouso. Ali já te dá alguma noção. Isso. Aí quando no primeiro ano, eu pensei assim, o que eu posso fazer para chegar mais bem preparada no segundo ano? E aí eu fiquei sabendo que tinha esse clube de voa-vela. Falei, eu quero participar. Só que qual o porém do clube de voa-vela? Muitas pessoas queriam fazer
E eu, na minha classificação de entrada na AFA, eu fiquei lá atrás por conta da EPICAR. Os alunos que vêm da EPICAR, né, tem a turma da EPICAR, passa direto para a AFA, todos eles ficaram na minha frente. Então, o meu número de entrada na AFA era 174. Então, tinha 173 pessoas na minha frente, que aí quem quisesse poderia fazer. E aí, o que eu poderia fazer para participar dessa turma? Eu ia ter que ver quem fosse desistindo, e aí, se sobrasse vaga, eu ia entrar. E uma das coisas que faz a pessoa desistir é que ela quer visitar os pais, a família. E aí mas você não poderia, porque isso tiraria a sua... Eles colocam você ficar todo final de semana indo pro clube para mostrar quem quer. Então, assim, ó, o critério é esse. Vocês têm que ir todo final de semana trabalhar no clube, empurrando o planador. Ah, se a pessoa escolhe fazer parte do clube, ela tem que ir todo final de semana. É assim, para eles verem quem quer muito. Entendi. E ter uma oportunidade para você ser aluno. Então, porque não tem vaga para todo mundo. Então, vamos supor, 10 vagas para alunos. Aí, os 10 primeiros pegam. E os próximos, como é que a gente vai saber quem vai? Aí, ó, tem que vir no clube e ajudar a empurrar. Aí, você ajudava a empurrar. E aí, o que foi acontecendo? As pessoas foram ficando com saudade de ir para casa e foram largando. Ah, então, esse final de semana eu não vou. Aí, perdia o lugar na fila. Como se fosse uma lista de espera. Entendi. Aí, nisso, eu consegui ir subindo umas posições, mas eu também não ia para casa. Eu ficava todo final de semana indo pro clube. E era desgastante, era um trabalho, assim, sol a sol. Era desgastante você ficar empurrando, era um trabalho físico. Entendi. Durante a semana você já ficava lá fazendo as coisas militares, e final de semana também mais... Final de semana que eu poderia descansar, ir para casa, viajar... Você estava se preparando ali, pensando clube, no ano que vem. Para eu conseguir uma vaga, para ser aluna e para pegar ali o básico da aviação, já começar a ver, olha, como é que é uma decolagem, como é que é o nivelamento. Entendi. E aí foi isso que eu fiz, porque isso era uma chance a mais que eu ia ter. Então, eu também aí, como é que eu já sempre prevendo o futuro e o que eu posso fazer para poder garantir essa chance. E valeu a pena esse voo a vela? Valeu, eu gostei tanto que depois eu não abandonei, sabe? Porque tem gente que só usa ele para poder... Tem uma foto aí do voo a vela? Do voo a vela não tem. Passa aí, vai passando as fotos pra gente, Jana. Esse aí é o Marcos Pontes, né? Ele foi lá na AFA e aí fez uma foto com a gente, ele deu uma palestra lá, né? Que ele é um astronauta brasileiro. É o primeiro, né? Legal. E no primeiro ano, então, já podia fazer o voo a vela? Podia fazer o voo a vela no primeiro ano. Aí quando você entrou pro segundo ano, que aí começava a parte de aviação mesmo. Aí eu fiz os dois. Continuei no voo a vela, porque eu gostei. Era um voo muito agradável. E eu virei até instrutora desse clube. Continuei no clube todos os anos. Até o 4º ano, Virou instrutora? Fiz parte da diretoria. Caramba, isso conta ponto pra você? Conta, porque assim, eu ganhei muitas horas de voo ali no clube. Conta hora de voo mesmo. Que legal, né? E uma experiência. O piloto de planador, ele tem outra experiência. É um voo que você tá em pane. É um avião caindo em pane. Então, você tem que levar ele pro pouso. Então, assim, dá muita experiência. Eu gostei muito. E você vai no reboque, né? Ele te leva... Um aviãozinho. Sabe esses aviãozinhos que lança inseticida, né? Sei. Esqueci o nome. Só que ele igual vai aquele levando... da Barra da Tijuca que leva Isso, um avião pequenininho. Tá, aí ele puxa o planador e numa altura de segurança, era 600 metros, o piloto descomanda. Comando de desligamento, que é o cabo. Ele vem com um cabo, assim, tipo, quando você vai rebocar mesmo um carro. É um cabo, e aí você voa ali, chega nessa altura, você tira o cabo e começa a cair. E vem devagarinho. Um voo desse... É perigoso esse troço? Não é perigoso, não. Sim, porque você vai manter uma velocidade, 90 nós, você vai manter a posição, descendo... Ele vai planando ali. Vai planando. Você tem que não estar vai... tempo bom também, né? Não pode... ventando, tempo bom, vento, isso. O vento, com o vento acima de tantos nós, parava a operação. E é só você não fazer nada que não está previsto, né? Porque tem gente que quer, vou fazer uma manobra aqui que não está prevista. Aí pode dar problema. Entendi. Mas você fazendo tudo direitinho não é perigoso, não. Além dele, ele tem que fazer só o que está previsto. Mas ele também é preparado para situações adversas. Então, a gente tinha que decorar uma lista de panes. Coisas que poderiam dar errado. E a gente sabia exatamente o que fazer. Então, como a gente tinha aquilo já decorado na mente, se acontecesse alguma coisa fora do previsto, você já sabia o que você tinha que fazer. O que acontece de tornar perigoso é quando você começa a fazer coisas que não estão previstas. Então, você quer fazer uma manobra que não está prevista, você quer sair da configuração da aeronave para aquela situação. Você quer colocar ela em situações que não é para o envelope dela. O que é o envelope dela?
Quem construiu ela para aquela velocidade, para aquela situação. E aí você quer fazer algo fora disso, aí que tá o perigo, né? Mora o perigo aí. Já aconteceu alguma coisa? Já. É mesmo? Aconteceu. Na tua época? Algum piloto mais, assim, saidinho, sabe? Queria fazer uma gracinha. Aí acontecia. Caramba. Já aconteceu. Só que isso Mas queima fatal, a pessoa. Chegou a acontecer fatal, não? Já teve acidentes fatais também, porque tinha um planador antigo que ele entrava mais fácil em parafuso. A configuração dele lá, ele entrava em parafuso e se não der tempo de você descomandar o parafuso a tempo, o que é a tempo, né? Você tá muito baixo, por exemplo, entrou em parafuso, você vai cair. E aí pode ser fatal, porque realmente você não tem o que fazer. É, brabo, hein? E no segundo ano você começou a fazer aula em que avião? Aí no segundo ano a gente tem o T-25, que é o avião de treinamento. No segundo ano, eu também fiz algo que poucas pessoas fazem, né? Que é voltar mais cedo para estudar. A gente, no primeiro ano, termina ali em dezembro, você sai de férias. E no ano seguinte, eu voltei 2 semanas antes das minhas férias terminarem para poder estudar. Então, eu estudava a teoria. Eram manuais grossos? Manuais, é muito. Caramba. Você tinha que decorar, você tinha que chegar para o voo preparadíssimo, com tudo na ponta da língua. Então, para eu garantir que eu ia chegar lá muito bem preparada, eu voltei antes, 2 semanas, e comecei a estudar lá. Então, eu ia para o aeronave que ficava lá no solo, no estacionamento, sentava lá dentro e ficava simulando, aprendendo onde ficava cada instrumento. Então, realmente, eu dei o meu melhor ali naquela preparação antes do voo, antes das aulas começarem. Você tinha que saber tudo da aeronave. Saber Não era tudo. só a parte técnica de saber conduzir. Não. A teórica era mais difícil. Isso daí é só o último lá. É. Antes disso, você estuda teoria de voo, você estuda o tráfego aéreo, fraseologia, tudo da aeronave. Você tem que aprender o motor, o sistema hidráulico, elétrico. Cada pecinha da aeronave você tem que saber o nome, o que faz a funcionalidade. Então, assim, era muita matéria para você aprender de uma vez. Desse segundo ano aí, teve alguém que ficou pelo caminho? Várias pessoas ficaram. Na prova? Na prova também, porque não alcançou a nota mínima. Porque assim, lá não era também só tirar a nota mínima. Eles queriam que você tirasse 10. Uhum. Realmente, porque assim, aquilo ali é a tua vida que você tá arriscando, a vida do outro. O piloto, ele não pode errar. Uhum. Ele tem que fazer tudo certo. Então, eles encaravam que você errar numa prova, você tá no solo, você nem voou ainda, você não tirar um 10 ou um 9,5, você não estaria apto, porque você não se dedicou ao máximo. Entendi. Então, você já ficava mal visto. Você tirar abaixo de 9, já ficava mal visto. Caramba. E na prova prática? O que tinha na prova prática nesse segundo ano? Aí, na prova prática, é assim, depois de você ter feito todas as provas teóricas, tudo aprovado, aí chegou o dia de voar, realmente. Aí existe a escala de voo. É mais pro final do ano? Não, é no começo do ano. Sim. Em março, abril. Depois da prova teórica? Isso, depois da prova teórica ali. Março a gente já devia estar começando a já voar. Uhum. Aí ia pro briefing, né? Todos os alunos. Chegava lá para saber com quem que você ia voar. Então, a escala de voo. Você com o instrutor tal. E aí, vocês dois faziam o briefing, o que tinha que fazer em cada situação do voo. E aí, você ia pro voo. O primeiro voo era mais uma demonstração. O instrutor ia com você, você não fazia nada. Você só ficava olhando e vendo, olha, é assim que decola, é assim que faz a curva. E ele te ensinava alguma coisinha lá em cima, mas ele pousava. Aí vai aumentando o nível de dificuldade. O segundo voo já é RO, que é resposta orientada. Ele vai falar, mas ele vai te ajudar. Ele vai falar, vai fazer junto com você. Depois o nível vai aumentando para RM, resposta mecânica. Ele tem que só falar e você fazer. Depois era RC, resposta complexa. Aí você tinha que fazer tudo. Ele não podia nem falar. Então, é o voo solo que fala? O voo solo é o último, né? Eram 13 missões. 13? 13 aulas práticas? 13 voos, é. Da autoescola? Tipo, isso. 13 Caramba. voos. Então, assim, voei naquela semana. Passou das 13, tu tem que fazer o solo. Aí era o solo. Se você não conseguiu chegar nesse ponto, para o voo solo, você... Ah, não, ela não tá boa, não tá pousando direito. Então, ela vai tomar um voo deficiente. O que é o voo deficiente? O voo, ele tinha nota de 1 a 5. E se você tirasse 3, era satisfatório nos mínimos. Se você tivesse 2, é deficiente. 1 é perigoso. 4 é satisfatório e o 5 é voo bom. Então, você tinha que tirar sempre ali 4 ou 5. 3 já ficava ali meio... Né, o outro instrutor que ia voar com você, ele via sua ficha anterior com 3, ele já ia, opa, ela não tá sabendo direito.
Mas o 2 era deficiente. Você só poderia, no curso todo, só poderia tomar 2 deficientes, naquela fase. Na fase do pré-solo, por exemplo, que é a fase anterior ao solo. Se você tomasse o terceiro voo deficiente, aí você ia a conselho. Os instrutores se reuniam e iriam ver, olha, realmente ela não serve para ser aviadora, vai ser desligada. Ou se o cadete fosse muito bom, assim, dedicado ao máximo, fosse uma pessoa que valesse a pena uma segunda chance, merecesse uma segunda chance, eles até davam. Mas aí também a segunda chance, se a pessoa não saísse bem, aí não tinha mais como. A segunda chance é mais uma tentativa. Mais uma tentativa, ela voltou do conselho. Vou dar um gás nela aqui, vou ensinar ela, né, com mais paciência, vamos ver se ela consegue. Aí, nessa época, tu lembra, teve desligamento de amigas suas? Teve algumas meninas que não conseguiram. O pouso era muito difícil. Para as mulheres, a maioria, você conversar com elas vão falar, tive dificuldade no pouso. E carteira de motorista, tu tinha? Não tinha. Alguma delas tinha? Cara, eu acho que uma ou outra, talvez. Mas a maioria era novinha, então... Já foi pra lá com 18 anos, algumas... Deu nem tempo, né? Aprendeu a pilotar antes de... A pilotar antes de dirigir. Caramba, legal. Aí tá. Esse segundo ano, então, você tirou bem? O que você acha? Você foi bem? Eu era muito esforçada. Era muito. Talvez o meu esforço sobrenatural tirou a minha falta de coordenação motora que eu pudesse ter. Então, assim, eu sabia tudo na ponta da língua. Se me perguntasse a pane do dia, porque a gente tinha um checklist com 30 panes. Aí, cada dia era uma pane. Pane do dia, eu tinha que saber falar tudo, sabe? Vomitar as palavras. E eu fazia isso. E tive dificuldade em pouso, eu lembro. Qual é a dificuldade do pouso? A altura que você tem que começar, porque o avião ele vem, né, numa posição que se você continuar, você vai entrar no solo. E tem uma altura que você precisa fazer o arredondamento e colocar ele nivelado com a pista, deixar ele descendo e tocar. Então, assim, é uma fase que é muito cautelosa. Não tem aqueles... Tem uns parâmetros. Não tem aparelho, Porque isso aí já é mais pra frente um voo, uma aeronave que seja mais moderna, né? Essa aeronave que a gente voava era bem... Você não consegue nem ver, tipo, tô nivelado com o solo? Não dá pra saber também, não? Tem um instrumento. Mas, assim, era muito uma visão periférica que você tinha que ter, de altura. Porque você quais eram os erros comuns? Você arredondar alto. Você tá com medo, a pista tá chegando. Não pode? Não, porque aí arredondar alto é perigoso você chapar. O avião vai estolar. Caramba. Porque o que acontece? À medida que você vai arredondando, vai cair na velocidade do avião. Só que isso ele tem que estar próximo do solo para a velocidade dele cair. Certo. E aí ele já está perto do solo. Então isso, você tinha que ter uma visão periférica, você tinha que entender assim essa altura. O instrutor tentava falar para você, é assim, é essa altura. Mas eu conseguia ver a altitude caindo e tal. Sim, tem o instrumento, né? Você sabe qual é a altitude mais ou menos. Mas fazer a prática é bem diferente, né? Então, essa era uma parte que... Porque são muitas coisas que estão na tua cabeça ali, né? Não é só... muitas coisas. Você tem que estar falando com a torre. Então, autorização para o pouso, baixar o trem. É muita coisa. Realmente, por isso que o piloto tem que estar com tudo ali certinho. E esse é o T-25, né? T-25. Bota uma foto aí pra gente, Jandro, do T-25. Bota no Google aí pra gente. Ele é parecido com aquele que você mostrou, primeiro, né? Pode ser esse primeiro aí. Qual a diferença desse para aquele outro T-27? Muita diferença. Esse daí era um avião bem basiquinho. Fazia quase nada, assim, não tinha muitos instrumentos. O T-27 tem assento ejetável. Eu não voei T-27, porque eu não tinha o peso mínimo do assento ejetável. Então, eu fiz o 4º ano, você aprende um voo mais avançado. Eu tive que fazer todo o curso avançado nesse avião. Então, isso aí você aprende bem as regras do jogo, né? Assim, não tem muita coisa automática ali pra você fazer. É meio que um carro manual ali, sem ar-condicionado. Queixo duro, isso. Sem hidráulica, sem nada. Caramba. E o T-27 já era mais moderno. A Esquadrilha da Fumaça voou nele durante muito tempo. T-27. E aí o assento hoje ainda é o T-25 ainda pra ainda é. Produção. Essa foto aí, Dai, é o quê? Isso aí foi um voo que eu fiz de saco, que eles chamam voar de saco, é quando você não é nada na aeronave, você tá ali só passeando. Aí eu fui e peguei uma carona com um piloto, ele falou, vamos fazer um voozinho aqui. Que avião é esse aí? Era o Chavante. Legal. É um de caça, antigo. E aí foi bem legal. Foi a primeira vez que eu voei de caça. Você tem que botar essa máscara de oxigênio. E aí você tem que saber, se acontecer alguma coisa, você tem que puxar o assento ejetável.
Caramba, legal. Ele voou de onde pra onde, lembra? Não, foi ali um voozinho local. Passa aí pra gente, Jandre. Esse ali atrás é um caça, né? Esse aí foi uma viagem que a gente fez no 4º ano. Foi uma viagem de estudos, quando a gente deu quase a volta ao mundo. A gente viajou para vários países. Acho que isso daí era na França. Eu nem me lembro qual era essa aeronave, mas é bem mais moderna. Passa aí, Jandre, pra gente. Essa foto aí... Foi na Espanha. Legal, passa aí. Ali tá teu nome ali, né? Essa é a placa. Isso, aí foi no dia da minha formatura. Aí cada turma tem uma placa com os nomes dos alunos. Aí eu tava apontando ali pro meu nome. Bacana. Passa aí pra gente. Aí vamos lá, daqui a pouco a gente... Vamos entrar nessa parte aí, né? Aí você, então, passou lá nas provas práticas, foi pro 3º ano, foi pro 4º ano. Tu lembra alguma fase que você quase foi desligado, assim? Sim, além da dificuldade do pouso, eu tive dificuldade no pouso, mas eu consegui aprender a tempo. Então, eu fiz o solo, solei o T25, tudo ok. Não tomei nenhum voo deficiente, não cheguei perto de aconselho, nada não. Legal. Mas assim, sabe quando você... Caramba, será que eu vou conseguir? Deu aquele medo. Mas eu estudava muito, fazia muito voo mental, que a gente chama. Que é, você só tem ali... São poucas horas de voo mesmo, né? Então, você tem que tirar esse tempo que você não tem de prática e criar um tempo de prática para você na mente. Então, os alunos faziam voo mental. Os cadetes ficavam ali mentalizando. Olha, eu tô aqui na aeronave, eu tô decolando, agora eu tô dando motor... fazendo curva. Então, você sabia, você ficava viajando na mente. Era algo muito poderoso. Eu ficava com dor de cabeça. Caramba. De tanto fazer isso, porque eu repetia muitas vezes. Para quê? Quanto menos preocupação eu tivesse lá em cima com ligar botão, falar isso, tinha que estar tudo muito automatizado. Então, eu fazia muito isso na mente para poder chegar na hora e fazer certinho. Que tudo que a gente faz na mente, né, é como se estivesse acontecendo. Nossa mente não sabe. Então, o voo mental me ajudou muito. Era possível fazer um particular, assim, por fora, de repente, num civil? Sim. Tinha gente que fazia ou não? Acredito que sim. Mas, assim, você tinha que... Era caro, né? Um voo era muito caro na época, tinha que ter então... condição, né? Tinha que ter uma condição. Acho que poucos fizeram. Talvez se a pessoa tivesse muita vontade, caramba, eu não tô conseguindo, vou pagar aqui uma E também aula. é totalmente diferente, né? De repente até atrapalharia mais do que ajudaria. Talvez. Né? Então, você teria que fazer no final de semana... seria uma situação, eu nem pensei nisso. Mas aí você perguntou, né, da dificuldade. Teve um momento, sim, muito difícil para mim, que foi o voo de formatura. O que é o voo de formatura? É um voo na ala. É um avião muito perto do outro. Tem o líder e tem você que vem aqui. E como que faz esse voo sem bater? É um voo muito difícil, é muito perto. Ele é muito suave, você tem que estar com os comandos ali muito afiado, você tem que acompanhar. Então, tinha uma fase que o início, para você conseguir parar o avião do lado do líder, já era difícil, porque o cadete ele ficava assim, ó, para cima, para baixo, para o lado, pro... Era muito difícil. Até chega o momento do clique. O que é esse clique? É que você entender e você consegue ficar parado, você nem sabe como, é algo sobrenatural. Assim, caramba, eu nem sei o que eu tô fazendo, mas eu tô aqui parado. Tem uma referência, que era o calombo no número. Você tinha que tentar botar o calombo da aeronave no número, assim, num alinhamento. E ali, chegava um momento que, depois de tanto balançar, o cadete conseguia ficar parado. Era assim, uma mágica. Caramba, consegui, beleza, consegui fazer isso. Só que tinha uma fase que era de manobras e acrobacias junto com informatura. E essa parte eu tive dificuldade. Então, eu tive também dificuldade de chegar a esse momento e conseguir ter o clique. Fiquei com medo. Cara, será que eu vou ter esse clique? Será que eu vou conseguir? Mas consegui, mas... O clique é o quê? Seria a pessoa... entendeu. É meio que uma coisa assim da sua cabeça e você conseguir botar em prática. Porque no começo fica muito balançando. O instrutor fica parado e você tem que chegar nele. E ficar ali e acompanhar o movimento dele. E é difícil fazer isso. Era difícil. Caramba. E assim, a tendência era você fazer comandos muito bruscos. Então, você quer subir, você dava muito manche. Você quer descer. E aí, chega uma hora que você parava e conseguia. Não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo. Tô acompanhando. E tinha a fase que você fazia uma manobra. Então, looping. Tinha que fazer o looping todo acompanhando o líder. E ali eu tive dificuldade. Eu lembro que eu orava, pedia a Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda a passar por essa fase que tá difícil. Imagino. E eu consegui. Consegui entender e fazer tudo e ser aprovada. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso já era o 4º ano?
No 4º ano. Essa foi a última das últimas? Como se fosse, Pra formatura. Pra formatura. Fora isso, do voo, tinha uma dificuldade também que era as sobrevivências, né? Essa parte... E teve gente que ficou desligado nesse? No 4º ano, eu não lembro agora. Na última prova? Não, também a formatura tinha no 2º ano também, só que era menos cobrança, assim, as acrobacias mais difíceis era no 4º ano. No 4º ano era tipo assim, 4 aviões. No 2º ano eram 2. No 4º ano eram 4. 4 voando junto. Então o nível vai aumentando, né? Mais 4 que 4 aeronaves cadetes? juntinhas, Tudo cadete? O primeiro era o instrutor e os outros cadetes. Caraca, que legal. E aí você conseguiu passar, quando passou desse, aí tava praticamente aí tava mais tranquilo. Aí a última dificuldade para você se formar é o prisioneiro de guerra, que é a simulação que você caiu no território inimigo e você virou prisioneiro. E aí eles fazem assim, botam você você fica sem dormir, você fica sentindo frio, você fica sendo pressionado. Mas assim, como já tá na reta final, já tá quase se formando, muito difícil alguém pedir desligamento ali, né? Mas foi difícil também. Passa um perrengue, né? Perrengue, brabo. Legal. E aí, dessa foto, já foi... Quando você se forma na AFA, você escolhe a sua aviação, que pode ser transporte, helicóptero ou caça. A aviação de caça, normalmente, são os melhores pilotos. Quem se destacou muito no curso, tirou as melhores notas, pode ir para caça. Quem foi mais ou menos ali, não vai para caça, porque nem a pessoa vai querer, porque assim, a caça é muito difícil. Tudo que você fez, que você teve dificuldade aqui, você vai ter muito mais dificuldade no caça, porque a velocidade é muito maior e tudo, né? Então, os melhores alunos vão para caça, e aí depois os outros escolhem, assim, transporte é para pilotar aeronave grande, levar carga ou levar passageiro. E o helicóptero tem uma versatilidade, que é você poder trabalhar com busca e salvamento. Tem vários tipos. E aí eu fui para aviação de helicóptero e fiquei 1 ano em Natal. Quem foi pra caça? Das meninas foi a Carla. Volta ali na foto ali pra gente achar a menina. Eu posso mostrar. Aí tem Nessa daí não. Não? Pega uma que tem todo mundo. Aí. Foi, cadê ela? A Fernanda, que é essa mais alta. Do lado daquele... Do lado da placa aqui. Da placa, né? Da esquerda. A Carla, cadê a Carla? Deixa a Carla essa aqui, ponta. Lá da ponta direita. E essa aqui de baixo, Daniele, a que tá abaixada aqui, perto da Carla. Foram 3, então. 3 foram pra caça. Legal, hein? E eu e a Márcia é essa segunda abaixada, a que tá mais perto do da Marcos esquerda. Ponte, da esquerda. Do dessa Marcos aqui, Ponte. Tá. Ela foi pra helicóptero junto comigo. Eu tô ali em pezinha do lado esquerdo. E as outras? Foram pra onde? Transporte. Transporte? Aviação de transporte. O transporte é aquele... É o Hércules? Tem o Hércules, tem o Boeing. Cada uma foi... essa daqui, a que tá do lado da Márcia, abaixada, ela pousava na Antártida. Caraca. Acho que ela foi o 630, ela se destacou bastante nessa aviação. Legal, né, cara? Foi, cada uma tem uma história. Passa aí pra direita, vamos ver as imagens do helicóptero lá. Do helicóptero. Esse dia foi meu primeiro voo solo. Mas no caso você se forma, mas você ainda não sabia nada de helicóptero. Vai aprender ainda, né? É engraçado isso, porque assim, você faz o treino em avião e aí você vai pro helicóptero, caramba, totalmente diferente, né? Mas eu achei o helicóptero mais fácil. Eu achei muito mais tranquilo. Pousar helicóptero, voar o helicóptero. E aí foi o dia do meu primeiro voo solo. E aí eu fui a primeira mulher que pilotou sozinha um helicóptero militar. Ih, legal, daí. Esse daí, sério? A Eli Braz até me mandou uma maquete de um esquilo, que esse helicóptero é o esquilo. Você foi a primeira, então, pilotar um helicóptero? Pilotei sozinha. Sozinha. Que eu fiz o primeiro solo. Aí você foi aprender aonde? Pilotar? Em Natal. A gente passava 1 ano fazendo o curso de especialização. Então, aí você vai começar do zero. Então, vai estudar teoria. Vai passando pra gente as fotos da gente. Teoria de voo, como é que você pilota um helicóptero, aerodinâmica. Aí você aprende tudo da teoria, depois vai pra prática. Aí você voa sozinho. Só que o helicóptero, ele não é comum você voar sozinho. Esse é o voo solo teu? É o voo solo. Tô voando sozinho. Mas o helicóptero, assim, muito raro o piloto ir sozinho, porque ele precisa de uma equipe. Ele precisa dos sargentos que vão estar ali, de observadores. O segundo piloto que ajuda também a ver, né? Todas as atividades que o helicóptero faz, ele necessita de mais pessoas. Da tripulação completa, né? Aí depois a gente vai entrar naquela última foto ali.
Legal, aí você foi pra Natal, quanto tempo pra se formar? 1 ano, que fica lá estudando só o helicóptero, aprendendo tudo, se tornando piloto operacional de helicóptero, em asas rotativas. Se fosse aquele de transporte, seria mesmo 1 ano 1 também? ano também. Cada um ficou 1 ano em um Caça lugar. também? Caça, o cara ficou 1 ano. Aí em Natal também, e o transporte, na época, ela era Fortaleza. Agora estão concentrados todos em Natal. Aí você fica 1 ano, por exemplo, tipo, o transporte é o Hércules, aquele grandão? O Hércules é tipo já a primeira linha, né? Eles aprendiam num Bandeirantes, era um avião de transporte mais menorzinho. Uhum. E Mas aí depois que a pessoa fosse para outro esquadrão, aí ela são chegaria... outros cursos pra Isso, aí ela aprender. chegaria na tá. ponta que fosse a melhor. Por exemplo, tem a aeronave de caça, tem um melhor que o outro, né? Mas assim, uma aeronave mais de primeira linha. Aí é depois que você vai seguir nesse caminho na carreira. Entendi. Teve aquele avião que eu acho que até vi que leva o presidente. Tinha uma pilota que era Ah, é da a sua Carla. turma, né? Ela virou presidencial, né? Ela trabalhava lá, Ah, em legal. Brasília. Bacana. Passa para aquela última foto lá agora do livro da Diana. Depois, Diana, você ficou um tempo lá como piloto de helicóptero, mas viu que aquilo não fazia mais sentido. Conta um pouquinho dessa fase tua. Depois desse curso, eu fui para Belém e fiquei lá ainda mais uns 3 anos. E aí depois eu comecei a não estar tão feliz com a carreira. Eu gostava muito dessa fase em que eu fui cadete, desse desafio. Eu gostei muito. Mas depois foi deixando de fazer sentido para mim e eu fui vendo quais seriam as outras possibilidades que eu teria. Eu voltei a estudar para concurso. E aí nessa época eu tinha que trabalhar e estudar. Então também foi puxado, mas eu busquei lá atrás como é que eu era dedicada, toda essa minha garra que eu tinha, que eu tive para passar, eu usei para também buscar algo diferente para minha vida. E aí eu fiz outros concursos, onde nessa fase da minha vida eu queria algo mais, ter minha rotina. Certo. Porque o militarismo, ele realmente te suga muito, né? Então, e aí já foi uma fase também que eu fiquei pensando mais na maternidade, com a minha filha pequena. Eu queria ter mais tempo com ela, né? Ficar mais em casa. E a aviação, ela tira você muito de casa. Você vai ficar voando, você vai ficar viajando. No militar, então, não tem nem dia para voltar direito. Você vai para uma missão, ficar lá 10 dias. E aí eu queria algo mais em casa, eu queria ter a minha rotina. E aí eu voltei a estudar para concurso. Aproveitando que você vai falar de estudo, né? Aí você estudou, tem como você dar uma palhinha aí pro pessoal que tá tentando fazer concurso, né? Tentando entrar pra AFA, pra qualquer curso militar, enfim, vestibular. Porque você tem uma história, assim, de superação que, pô, é fora da curva mesmo, né? Você saiu da escola pública, aí fez um cursinho, foi pra Federal de Química, fez 1 ano. Aí com a sua dedicação, tal, você fez também mais 1 ano, passou pra AFA. Quer dizer, você fosse na curva, ia ser aquela curva que sobe, assim. Como é que foi o seu segredo para você conseguir estudar, né? E conseguir passar? Olha, eu acho que o principal segredo é você querer muito algo. Tem que ser aquilo que vai te dar muita motivação. Porque se você quiser mais ou menos, você vai ficar, tanto faz. Não pode ser tanto faz. Tem que você realmente querer. E eu acho que eu tinha muito isso de querer mudar de vida, melhorar minha vida, melhorar minha condição. E tudo dependia de mim, eu sabia. Eu não ficava me culpando assim, meus pais não me pagaram uma escola boa, então eu não vou ter um futuro bom. Não, eu falava, cara, depende de mim, depende do meu esforço. Então eu tinha isso e eu queria muito algo. Então quando você quer muito algo, você vai fazer o que for preciso. E vai abrir mão, eu abri mão de quê? De brincar, né? Na época, desde muito nova. Então era brincar na rua, tá com os amigos, sair. Eu faltei algumas festas de família, inclusive. Falei, não, porque eu tenho que estudar, porque a prova tá chegando. E aí, quando você quer algo muito, você tem aquilo lá na sua mente, você visualizou a linha de chegada. E aí você vai traçando os pequenos pontos que você vai ter para você chegar lá. E você vai tirando do caminho as suas distrações, os impedimentos. Então, hoje em dia, eu acho que até tá mais difícil, porque hoje a gente tem tantas oportunidades de distração, não existia né? celular, né? Não tinha celular, a gente não tinha tanto televisão assim disponível, canais, filmes, séries. A minha distração seria isso, seria o lazer. Que realmente isso eu troquei. Eu abdiquei total de lazer. Falei, não, eu quero isso, o meu foco é esse. Então eu usava todas as minhas horas disponíveis para estudar. E você acha que, tipo, você escolheu, por exemplo,
A pessoa, às vezes, ali, ela não tem um foco de escolher alguma coisa. Ela fica, vou tentar também isso, também isso, também isso. Eu acho que isso também... Eu acho que tem que ter um foco principal, tudo Porque, bem. por exemplo, a AFA era matemática, física, inglês e português. Isso. E as outras tinham um monte de disciplina. Você focou naquilo ali. Se você não passasse naquilo ali, ia ter que tentar de novo. Ia ser outro ano. Mas você escolheu aquilo ali, né? Tu acha que a pessoa tem que escolher uma coisa e ir atrás, né? Eu acho, porque senão você não tem um foco. Quanto mais você tem um foco, você concentra todos os seus esforços naquilo. Então a chance é maior. Se você ficar atirando para todo lado, né? Eu vou tentar medicina, mas também vou tentar militar, mas também vou tentar... A sua energia tem que concentrar numa coisa. Então eu realmente transformei a AFA num objetivo de vida. E a partir dali, aí eu dividia meu tempo entre as matérias. Então o inglês, onde eu me dediquei muito, matemática, português. Eu não precisei ficar estudando outras coisas que não cairiam na prova. Legal. Se fosse falar em termos de horas de estudo, quantas horas você estudava por dia? Olha, se eu tava acordada, eu tava estudando. Eu parava pra comer... Dormia quantas horas por dia? Acho que 6 ou 7 horas. Porque eu acordava cedo, dormia. Algumas noites eu ia até tarde, né? Mas é importante também você respeitar... Às vezes você estudava de madrugada também. Às vezes eu estudava. Se eu tivesse com o gás ali acordada e tava rendendo, eu estudava. Mas eu sei que é importante você ter também um tempo para você fazer o exercício físico, né? Se exercitar, se alimentar bem. Não. Conta o que você fez. A gente sabe que as pessoas falam, mas equilíbrio, blá. Não, mas o que você fez não tem nada a ver com equilíbrio. Você foi numa ponta totalmente ali de... Eu vou sofrer esse ano, que eu lembro, né? Sou teu irmão, então eu te acompanhei. Não tinha esse negócio de equilíbrio, não. Um pouquinho daqui de estudo, um pouquinho de família, um pouquinho... Não, a Dayanara só estudava. Você só estudava, você não ia nas festas, você não saía, ia pro curso, chegava em casa, estudava. Às vezes eu acordava de madrugada, você estava estudando de madrugada. Né? Então isso a pessoa não vê, né? Acha que você passou por sorte. É um momento da vida que você decidiu desequilibrar pra atingir um objetivo. E foi por pouco tempo, porque assim, se eu tinha uma data, né? Então eu tinha aquela data. Então até aquela data eu dei o máximo que eu pude, realmente. Então eu falei, não, eu não posso perder essas horinhas de... Não via televisão, não, deixei de sair pra tudo mesmo. Perdi algumas coisas, mas porque eu tinha aquele objetivo. E aí a data da prova estava se aproximando. Então tudo que eu fiz, se eu estava acordada, eu estava estudando. Legal. E uma dica de estudo, assim, como é que você estudava? Você escrevia? De estudo, sempre fui de escrever muito. Eu tinha cadernos de exercícios, fazer muito exercício. E eu não confiava na minha mente. Porque assim, se eu estudei uma coisa mês passado, já esqueci. Então eu tinha que estar fazendo as revisões. Eu fazia revisões periódicas. Tava sempre fazendo a prova que eu já fiz. Passava 2 semanas, eu já estava refazendo. Então aquilo... Tu pegava as provas dos concursos anteriores e fazia? Provas anteriores e revisão, sempre. Eu não confiava que eu ia me lembrar de uma coisa que eu estudei mês passado. Então, eu estava sempre revisando, fazendo o exercício milhões de vezes, repetindo, escrevia, fazia resumos, fazia mapa mental, né? Depois eu fui aprendendo ainda mais técnicas, que eu li aquele livro, Como Estudar para Provas e Concursos. Então William Douglas, né? Ele me ajudou também a fazer fichas. Eu lembro que aí na fase já de concurso público... Eu já fazia fichas, eu tinha várias fichas, ajudava na revisão, que você fazia como se fosse uma ficha, você colocava pouca informação, mas te relembrava várias coisas. Então aquele livro foi muito bom, para você ter bloco de horas, sentar ali e falar, eu vou ficar essa 1 hora estudando. Eu não vou sair daqui dessa cadeira enquanto não bater 1 hora. Bater 1 hora, eu vou lá só fazer 10 minutos de intervalo, beber água e voltar. Então a gente tinha esse controle assim, de horas líquidas, eu tinha, né? Horas líquidas de estudo. Horas líquidas. Batia às vezes 13 horas de estudo. Caraca, Deus. E essas revisões, você lembra de quão frequente? Tipo, eu estudava matéria nova 5 dias, não sei se o dia era revisão, era tipo assim? Eu tinha um dia só de revisão, uma vez na semana. Que aí você vai sempre ali relembrando e vai massificando, porque assim, pra tudo tem técnica, né? Sim. Hoje em dia tem várias pessoas que ensinam a você como reter uma informação. E eu lembro que escrever me ajudava muito. Não confiar só na cabeça. Depois que eu aprendi a estudar também, aí eu melhorei. A gente tem que parar e aprender como aprender. É verdade. Essa é a parte mais importante. Ninguém ensina, né? Os professores querem ensinar a disciplina ali, mas como você vai aprender a aprender, que é o principal. Sim. Eu só fui descobrir, tipo, depois que eu reprovei a 8ª série,
Aí eu reprovei o primeiro ano. Aí quando fiz de novo, aí graças a Deus eu vi que eu tinha noção de interpretação de texto. Então, eu conseguia aprender mais sozinho, lendo um livro, do que pelo professor. Olha aí. Acho que eu tenho dislexia, deve ser isso. Que o E professor hoje falava lá, eu ficava lá. E hoje você é totalmente autodidata. Porque eu acredito que o verdadeiro aprendizado é mais esse, é você com você. Porque na sala de aula, você só está absorvendo, é muito passivo. É. Quando você está estudando, é ativo. E aí você está lendo, é você que está trazendo aquele conteúdo para você. Então, e hoje as pessoas não sabem fazer isso. É. Realmente, ela precisa aprender a aprender. Acho que o professor, tu tem que estar ali sabendo a matéria, o professor ele vai te ajudar ali pra dar o pulo do gato, né? Tipo, essa questão aqui e te ajudar, porque aprender mesmo, eu não sei se dá pra aprender. Você vai em casa, é em casa. Na escola, na sala de aula, é em casa, né? Tem que fazer. Com o professor, ele vai te dar o caminho das pedras. Então, eu sou muito grata aos professores, por exemplo, desse cursinho. Ele me deu o caminho das pedras. Ó, em inglês da AFA é assim. Cai muito isso, cai muito isso. Mas em casa que foi que eu fiquei, ó. Ali batendo, é isso que eu tenho que aprender. Eu tenho que fazer essa lista, eu tenho que aprender essa regra gramatical. Legal. E não confiar em você. Você tem que estar sempre revisando. E a dedicação ali 100%. E aí, como é que você decidiu? Você passou por concurso público, né? De novo. Isso, aí depois eu fiz outros concursos, passei no Banco Central, na Justiça Federal. E aí, esse livro seria sobre o quê? E aí eu escrevi esse livro, Voa, Instruções de Voo para Ser Piloto da Própria Vida. Onde eu trago aqui os maiores aprendizados que eu tive com a aviação, porque a aviação, ela ensina muito pra gente. Então, essas histórias que eu contei aqui da AFA, eu conto aqui no livro, porque eu acredito que as pessoas, elas precisam assumir o lugar de piloto da própria vida. Sair da cadeira de passageiro e assumir o lugar de piloto da própria vida, que é parar de reclamar das situações, das condições, do que fizeram com ela. Falar, não, eu que estou no comando do meu avião, então eu vou levar ele para onde eu quiser. E eu vou fazer o que for necessário. Então, eu conto sobre isso, os principais aprendizados que a aviação me ensinou. E essa de você sair da cadeira do piloto, teve um acontecimento até recente, que foi um avião, o piloto passou mal. E ele estava um passageiro só. Esse passageiro, ele precisou sair da cadeira confortável dele de piloto, assumir lá na frente, isso aconteceu, real. Ele assumiu o lugar do piloto e graças a ele ter conseguido falar com o controle tinha o controlador, ele era instrutor de voo. E ele foi orientando esse passageiro que nunca tinha tido uma aula de avião. Caramba. Não sabia nada. O controlador foi falando para ele, foi instruindo ele, dando instruções de voo. E ele conseguiu pousar a aeronave com segurança. Que aeronave que era? Era uma aeronave Cessna. Caramba. Um avião pequeno, lá nos Estados Unidos. Aconteceu maneiro, isso. hein? E eu trago essa história real, não tem 2 anos que aconteceu isso. E eu trago essa história. Se acontecesse isso com você, você conseguiria sair da sua cadeira de piloto, de passageiro e assumir de piloto? Porque isso é o que está acontecendo todos os dias na vida de muitas pessoas. Elas são aviões desgovernados. Estão lá indo para qualquer lugar porque elas não saíram dessa cadeira de passageiro e assumiram o lugar de piloto. E elas precisam de instrução de voo, porque também não adianta você chegar lá e não saber como voar. E aí essa é a proposta do livro, é eu te dar instruções de voo, como se eu fosse a sua instrutora, e ensinar você a voar. Como que você sai do zero, sai do solo, você destravar seus comandos, aquilo que está te atrapalhando, você está pesado, você não decola porque você tem muito peso, excesso de bagagem. Tem alguns insights lá da tua época de estudo também, da AFA? De estudo, eu conto essa história do condição faz você ficar no solo, decisão faz você voar. Que eu dou principalmente esses exemplos do inglês. Legal. Se eu olhasse para minha condição, eu ia estar no solo. Literalmente, não ia ter voado. Não, legal, porque no Brasil a gente tem muito essa cultura de vitimismo, né? Ai, porque eu sou coitadinho, ninguém me deu oportunidade. Não, você cria essa oportunidade. Você é a prova viva, né? Disso, né? Você Sim. saiu de uma escola pública e meus pais sem condição de pagar, pagou Sim. o mínimo ali, que foi um curso dali, você foi embora, nunca mais precisou de ajuda. E aquele outro livro lá atrás, o Vamos Fugir? Aquele livro já fala mais sobre viagens. Foi uma época em que eu estava viajando em busca de autoconhecimento, em busca de me entender. Quando você saiu da academia? Foi quando eu já tinha saído. Força Aérea, né? E eu tava muito assim nessa fase de me conhecer melhor. Então eu fazia muita viagem, eu fazia muita trilha, muita viagem mais introspectiva. E aí virou um livro, porque foram muitos insights também. É um livro que traz um pouco do desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para a gente estar lidando com as situações difíceis da vida.
E é o Seguindo Viagem em Busca de uma Vida com Mais Significado. Legal. Qual é o seu Instagram, pro pessoal te seguir? Dayana Souza, _. Legal. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao final aqui do nosso podcast. Se você tem alguma dúvida, quiser fazer algum comentário nesse vídeo, fica à vontade. Siga a Dayana no Instagram, Dayana Souza, Dayana _. Souza. Dayana, dá suas últimas palavras aí, pessoal. Sua câmera é aquela ali. Bom, eu acredito que todos nós nascemos com asas, mas nem todo mundo sabe usar essas asas. Então, eu quero ser a sua instrutora de voo para ensinar você a voar. Se você se identificou com a minha história, se você tem um objetivo na vida, você gostaria de ter, às vezes você nem tem agora, mas você, poxa, eu quero sair do solo, quero voar. Não importa qual seja o seu voo, cada um tem o seu sucesso. O seu sucesso pode ser diferente, não é do que todo mundo está falando que é o sucesso. O seu sucesso você tem que estabelecer. Então, eu recomendo a leitura do meu livro Voa. Vai ser instruções de voo para você sair do solo e levantar o voo. Maravilha. Muito obrigado, Dayana, por ter participado aqui, contar essa história inspiradora. Espero que você que está assistindo a gente aí tenha se inspirado, né? Porque é uma história realmente de superação, não é nada aqui de mimimi, de uma pessoa que teve tudo, mas muito pelo contrário, ela não tinha nada e hoje aí é referência, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Maravilha, pessoal. Muito obrigado por assistir esse episódio até aqui. Nos vemos, então, no próximo episódio. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.